E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar a condução de eletricidade através de soluções aquosas de sacarose e de cloreto de sódio, NaCl, né? Quem que é a sacarose? O açúcar comum que a gente usa lá em casa, né? Quem que é o cloreto de sódio? É o sal de cozinha que a gente também usa lá em casa. Agora, quem que é o NaCl, o sal de cozinha? O que quer dizer que ele é um composto iônico? É isso aqui, ó. O NaCl, nas suas camadas eletrônicas, K tem 2 elétrons, na L tem 8 e na M tem 1. O que isso quer dizer? Como um átomo se estabiliza com 8 elétrons na última camada, quer dizer que nessa camada aqui ele deveria ganhar mais 7 elétrons para se estabilizar. Isso aí é muito difícil de acontecer e na realidade não acontece. Então o que ele prefere fazer? Se desfazer desse elétron, essa camada deixa de existir e a que era a penúltima passa a ser a última e ela já tem os 8 elétrons necessários para estabilização. Com o cloro, que é o Cl, acontece o contrário. Ele tem camada K com 2, L com 8 e M com 7. Nessa camada que tem 7 elétrons, quando ele recebe esse 1 elétron que veio do Na, ele passa a ter 8 e também se estabiliza. Então, quando eu formo o Na+, Cl-, essa substância é uma substância estável porque os dois íons que estão participando dela são íons estáveis, né? Conseguiram os 8 elétrons na última camada. E aí, quando eu coloco o NaCl em água, coloco um cristal de NaCl em água, né? O que vai acontecer? Esse cristal de NaCl que é colocado em água, ele é feito de unidades polares, extremamente polares de NaCl. Por quê? Porque o NaCl é ligado um átomo ao outro por ligação iônica. A água, por ser polar também, ela vai interagir com essa estrutura iônica e vai quebrar as ligações entre o Na+ e o Cl- e vai acolher esses dois íons, Na+, mostrando para ele o lado negativo das moléculas de água, e vai acolher também o Cl-, mostrando para ele o lado positivo das moléculas de água. Por que acontece essa transferência de elétrons de um átomo para o outro? Porque eu estou trabalhando com Na, que é do extremo esquerdo da tabela periódica, onde ficam as substâncias que estão doidinhas para doar elétrons, né? E estou ligando esse Na com a metal, que está do outro lado da tabela, ou seja, uma substância que está doidinha para receber elétrons. Então, quando um perde elétron para o outro, eles adquirem a estabilidade. Mas vamos ver como é que é essa dissolução do NaCl em água. A gente tem o NaCl lá, afundando no recipiente contendo água. Aí a estrutura iônica do NaCl, Na+, Cl-, e as moléculas de água retirando esses íons da estrutura e os levando para serem íons dissolvidos na solução. Então essa solução ela tem a presença de íons positivos e negativos. É por isso que quando eu tenho a questão do NaCl dissolvido em água, eu tenho essa solução conduzindo eletricidade, né? E como é que é a situação para a sacarose, açúcar comum, C12H22O11? Então, eu vou ter na constituição dessa molécula carbono e oxigênio, que são ametais, que são átomos que não perdem elétrons uns para os outros e sim compartilham. E aí eu tenho ligações desses dois átomos também com hidrogênio, que costumam também compartilhar. Então eu não tenho aqui perda de elétrons. Então eu vou ter ligações covalentes polares. Mas eu não vou ter polaridade suficiente para eu ter quebra da molécula quando essa molécula for colocada em água. Então, o que vai acontecer?
Essas porções polares da molécula de sacarose, elas vão interagir fortemente com as moléculas de água que também são polares, mas não vai haver uma interação suficiente para eu quebrar essa molécula e formar íons. E ainda mais porque eu não tenho íons nessa molécula. Eu não tenho como obter esses íons porque a quebra ela não acontece. Então vamos ver como é que é essa retirada das moléculas do cristal de sacarose através das interações que as moléculas de água têm com as moléculas de sacarose. Ali é o cubinho de açúcar, sugar, né, em inglês. Aí a interação dessas moléculas de C12H22O11 com as moléculas de água, que dissolvem como moléculas inteiras. Então elas interagem, levam para a solução, mas não ocorre quebra. Então na solução em que eu tenho a sacarose dissolvida em água, eu não tenho íons presentes, só tenho moléculas neutras em solução. E nessa situação eu não tenho a condução de corrente elétrica, né? E como é que fica então o teste de condutividade? Na solução de NaCl, como eu tenho Na e Cl-, que são íons positivo e negativo, a gente vai ter que a luz acende. Por quê? Porque a solução permite a passagem dos íons. E quanto mais alta for a concentração do sal, que é o NaCl, nessa solução, maior vai ser a concentração desses íons e mais intensa vai ser o acendimento dessa lâmpada. Na solução de sacarose, que a gente pode dizer então que é uma solução que não contém íons, não vai ocorrer o acendimento da lâmpada. A gente vai ter que a lâmpada vai permanecer apagada, independente da quantidade de sacarose que eu possa colocar nela. Vamos ver uma situação prática aqui. Aí água destilada, água sem íons, né? A gente tem os beckers ali. O becker da esquerda ali vai ser usado para lavar os eletrodos. Então tá lavando, colocou em água, né? Certinho. Aí ele vai pegar os nossos dois solutos. Vai dissolver. Aí ele vai ver que a água pura, sacarose e a solução de NaCl. Está vendo que ali ocorre sim a condução de corrente elétrica.